Fala doutor, doutora, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Marketing Médicos. O meu objetivo é toda semana te trazer conteúdo que te ajude a conquistar mais pacientes particulares usando o marketing digital. Eu me chamo Kim Kopic e o tema dessa aula são 4 dicas para fazer um texto que se conecta muito mais com o seu paciente-alvo usando o Instagram. Então, doutor, doutora, você que já produz conteúdo no Instagram, fica comigo nessa aula que você vai aprender a fazer um texto que se conecta verdadeiramente com a sua audiência, gerando mais engajamento, mais entusiasmo e com certeza mais possibilidade de consulta para você. Combinado? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Você já está vendo a minha tela. Antes de mais nada, antes de começar de fato essa aula, eu quero trazer para você aqui o erro mais comum que você, médico, comete no Instagram na hora de produzir os seus textos, tá? Qual que é o erro mais comum dos médicos? É esse aqui, ó. Um texto técnico demais. A tendência sua como médico, na hora de fazer um conteúdo, na hora de produzir um conteúdo para o Instagram, de fato é fazer um texto que seja mais técnico, até para transparecer o teu conhecimento e autoridade, né? E um texto sendo técnico que pareça que você está explicando, vamos dizer, para outro médico, para outro colega, porque esse é o teu meio, né? Quando você está atuando como médico, tem tendência a você falar de uma maneira mais técnica. E por que eu coloco como o erro mais comum? Porque é o mais frequente. E é um erro comum que você não deve de forma alguma cometer, tá? E qual que é a razão de fato para você não fazer isso? Deixa eu colocar na tela para centralizar para você. Você lembra, doutor, doutora, se você é um pouco mais antigo aí, você lembra como que era a bula de remédio na década de 2000, até 2009, se não me engano, saiu um parecer que obrigava a bula de remédio em 2010 mudar. A bula de remédio era completamente técnica, difícil de ser entendida, com letras miúdas, ou seja, completamente nem um pouco agradável para a pessoa que deveria ler, né? Quem está tomando o remédio, né? Então, ninguém lia a bula de remédio antes, né? E vamos ser honestos, quem que lê a bula de remédio hoje? Apesar da bula ter ficado muito mais fácil, então são perguntas e respostas, né? Quando você deve usar esse medicamento, de quanto em quanto tempo, que reações que pode acontecer. Mesmo que é mais fácil, obviamente, né, a pessoa só vai ler a bula quando ela de fato precisa. Agora, pensa o teu texto do Instagram, onde esse texto é técnico demais, lembrando que aquela bula antiga de remédio, ou não tão técnico como fosse um meio acadêmico ou um artigo, por exemplo, só que com muitos elementos que poderiam não ser técnico, né? Como é a bula hoje em dia, tá? Então, a questão principal aqui, a razão principal de você não fazer um texto técnico é que tudo que não tem clareza dispersa, tudo que tem ruído, você tem a tendência a se afastar, a não querer perto. E quando eu leio um texto, penso o leigo, né, o paciente em potencial, lendo o texto, e ele começa a ver termos bastante técnicos ali, uma explicação difícil de ser entendida. Qual que é a reação dele? É a dispersão, é o arrastar de dedo. Eu vou passar para o próximo post do feed, eu vou passar esses stories, eu vou avançar, né? Eu vou para o próximo. Afinal, né, vamos lembrar que o Instagram, claro que as pessoas entram ali para aprender coisas, mas a principal função do Instagram é entretenimento, é relacionamento, né? Então, se você tem a possibilidade de educar, de ensinar, de ajudar a sua audiência, definitivamente você tem que evitar esse erro mais comum, que é o quê? Ter um texto difícil de ler por ser técnico demais. E aí aqui uma recomendação, né? Textos técnicos são chatos, essa é a grande verdade. Portanto, deixe-os para artigos, apresentações em congressos, aulas para profissionais, né? Deixe esse tipo de conteúdo para um outro momento, tá?
Então, esse é a primeira linha. E aí, você não... Então, como é que funciona? Eu não vou cometer esse erro de ser técnico demais. Lembre-se, tá? Você tem que falar para o leigo, para o seu paciente em potencial. Você não deve se preocupar em o que o teu colega médico está achando. Né? Ah, mas no meio médico a explicação desse assunto não é assim. Você está falando para uma pessoa que não tem, que é leigo, né? e que mais, né? Não deseja se envolver com conteúdo técnico. Tá? Então, esquece o médico, fala para o paciente algo. E aí, é isso aqui que o paciente quer. Ó. É esse ponto aqui que eu estou trazendo para você. TPRV. O que é isso, né, doutor? O que é isso, doutor? TPRV é o que o seu paciente quer ao ler um conteúdo seu no Instagram. Mas eu vou te explicar o que é um TPRV. Tem o texto técnico que eu expliquei para você e que você deve evitar, mas tem o texto pessoal com recomendação de valor. Isso eu chamei de TPRV, texto pessoal com recomendação de valor. Qual que é a diferença entre um e outro? Enquanto o texto técnico é chato, o TPRV é empático. Enquanto o texto técnico é de fato técnico e tem meios de comunicação que adoram esse tipo de linguagem, então um artigo, por exemplo, né, o TPRV é emocional. Enquanto um é formal, o outro é pessoal. Traz a tua pessoalidade, a tua humanização, a tua forma de se comunicar. E enquanto um texto técnico geralmente, perceba, doutora, se você não está cometendo isso, enquanto um texto técnico foca no o que é a doença, o que é esse procedimento, o que é tal coisa, um texto pessoal com recomendação de valor, ele tem como centro o como e o porquê. Então, essa é a diferença e é isso que seu paciente deseja. O teu seguidor no Instagram, quem te segue no Instagram, deseja um texto pessoal com recomendação de valor, acredite em mim. Ok? Então, seguindo aqui na nossa aula, eu vou mostrar exemplos, tá, doutora? Fica comigo que eu vou te mostrar exemplos e mais, eu vou te ensinar nessa aula a escrever um texto pessoal com recomendação de valor. Perfeito? Então, antes de mais nada, foi essa a introdução. E você agora, doutora, sabendo disso, eu quero que você entenda claramente por que fazer um TPRV. Por que fazer um texto pessoal com recomendação de valor? Tá aqui a resposta. O principal ponto é que um texto com recomendação de valor, um texto que é mais pessoal, que é emocional, que é empático, ele é a linguagem do Instagram. O Instagram não foi feito para textos técnicos, né? O Instagram foi feito para se relacionar, se conectar, entreter e aprender. Então, dentro desse objetivo, você tem que usar a linguagem do Instagram. E a linguagem do Instagram é do quê? Uma pessoa se comunicando para outra pessoa. Uma pessoa se conectando com outra pessoa. Então, por que fazer um TPRV? Porque é a linguagem do Instagram. Segundo ponto, doutora, acredite em mim, é muito mais fácil de escrever. Escrever um texto técnico exige que você tenha estudado, buscado referências para trabalhar o teu conteúdo, né? De repente pegar lá artigos de suporte, por aí vai. E a hora de você transmitir esse conhecimento, esse conteúdo, sem dúvida alguma que o estilo de texto é um estilo mais difícil, porque é técnico, né? Agora, quando você vai para uma linguagem de um TPRV, você vai ver a facilidade que você vai ter de escrever e entra o terceiro ponto, que leva menos tempo. Se é mais fácil, é mais prático, é mais rápido. Perfeito? Então, esses são os 3 motivos de você começar a fazer um texto dessa forma. E aí, qual que é o maior benefício em fazer um texto pessoal com conteúdo de valor, com recomendação de valor, né? Qual que é o principal benefício? É a capacidade de gerar conexão com sua audiência de pacientes em potencial. Enquanto o texto técnico gera ruído e afasta por não ter clareza, um texto pessoal com recomendação de valor, ele tem a capacidade de gerar conexão com a tua audiência. E isso faz acontecer o quê? Aumento do engajamento, principalmente do entendimento,
e aumento do desejo. Opa, esse médico me ensinou alguma coisa que eu não sei. Esse médico me ajudou. Como é que seria uma consulta com ele? Será que ele conseguiria me ajudar ainda mais? Essa é a questão chave, né? Passa a despertar o quê? O desejo. E quais são as vantagens de fazer um TPRV? Primeiro, que um texto técnico tem a tendência de ter a mesma linguagem e quase que o mesmo estilo. Perceba que você sabe claramente quando você está lendo um artigo científico. É a mesma estrutura quase de frases, de parágrafos, né? Agora, um texto pessoal com recomendação de valor, ele é autêntico. Por quê? Você vai ter que se comunicar, e aqui já entra uma das dicas, você vai ter que se comunicar como se você estivesse falando com um leigo, falando com uma pessoa conhecida, ou falando com um desconhecido, onde você tem que explicar, né, a causa de alguma situação, de alguma dor, de algum problema, de algum procedimento, de algum tratamento. Então, as vantagens desse tipo de texto é que ele é mais autêntico, ele se torna único, porque é o teu estilo de se comunicar e de escrever, ele é prático e ele foca no emocional. Se o Instagram é uma rede social, é uma rede de relacionamento, de conexão entre pessoas. Então, o teu texto no Instagram tem que focar no emocional. Anota isso, por favor. Só essa informação já vai ser muito útil para você, tá? Foco no seu texto em trabalhar o emocional e não o racional, ok? Eu vou mostrar exemplos até a sequência dessa aula para você entender. Então, vamos à prática? Vamos a fundo nessas 4 dicas para fazer um texto que se conecta muito mais com a sua audiência no Instagram, doutor? Vamos em frente, doutor? Então vamos à prática, né? Como fazer um TPRV, um texto pessoal com recomendação de valor? São 4 dicas centrais. E agora sim eu quero que você, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora, dá um gostei para mim, me siga lá no perfil do Instagram, todo dia eu trago conteúdo de valor para você lá, te ajudando a ter mais pacientes particulares no seu consultório, a você viver de fato atendendo pacientes particulares, tá? E anota aí, pega papel e caneta, se você não tá, vamos mandar bala anotando, porque são 4 dicas muito práticas para você conseguir fazer um texto desse tipo. E isso vai ajudar muito no teu resultado do seu Instagram. Então, qual que é a primeira dica, né? Qual que é a primeira dica? Tá aqui em cima. Escreva na primeira e segunda pessoa do singular. Em outras palavras, olha como eu posso dificultar a sua vida aqui, né? Às vezes você não vai lembrar qual que é a primeira e segunda pessoa do singular. Vamos facilitar a vida? Tá aqui, ó, um exemplo bem claro. Basicamente, o teu texto tem que trazer a tua linguagem, é você se comunicando com alguém. Então, quando eu estou falando com você, eu uso você. Quando eu estou me referindo a mim, alguma atitude minha, eu falo eu, né? Eu. Então, é isso que eu quero que você traga muito mais para o seu texto. Vamos ver um exemplo aqui. Tá entre aspas por isso, ó. Se concentra nessa parte aqui da minha aula. O que eu mais percebo quando o assunto é autoestima em mulheres... Deixa eu arrumar aqui, ó. Aqui. O que eu mais percebo quando o assunto é autoestima em mulheres de 30 anos para cima, minha opinião é que você deve, recomendo muito que comece a perceber esses detalhes que aparecem no seu dia a dia. Quais são as palavras sagradas aqui? Eu, minha opinião, você, seu dia a dia. Então eu quero que você traga essa linguagem aqui, usando eu, você, minha e por aí vai, tá? Escreva na primeira e segunda pessoa no singular, por quê? Porque isso traz pessoalidade, traz opinião, traz recomendação, traz o teu estilo. Percebe que não tem como eu falar sobre você e escrever a respeito disso sem aumentar o nível de detalhe, o nível de conexão, com você. Não tem como fazer isso. Então, escreva na primeira e segunda pessoa do singular. Essa é uma dica simples, mas ela é muito eficiente. Comece a colocar elementos que pareça você falando. É para isso que serve esse estilo de texto aqui, tá? Primeira e segunda pessoa do singular, ok? Não é vocês, é você, tá? Nós não, eu te recomendo, eu quero que você passe a pensar sobre isso em relação à sua vida, tá? Perfeito, essa é a recomendação número 1, a dica número 1. Vamos para a dica número 2 aqui.
Conte histórias reais, suas histórias reais, com pitadas de detalhes. Mas, Kim, o que você quer dizer com isso? Vamos ver um exemplo? Tá aqui, ó. Eu vou ler aqui e eu quero que você perceba. São elementos que estão nesse texto de narrativa, tá? De narrativa. É uma história que eu detalho. Quanto mais detalhe eu vou trazendo, mais você vai ao ler aqui comigo, você vai perceber como você começa a imaginar o que eu estou colocando aqui. Tá bom? Então vou ler. Vamos lá. Ontem aconteceu algo bem inusitado comigo. Será que você também já passou por isso? Era próximo das 8h30, tomando acho que a segunda ou terceira xícara de café do dia e olhando para algumas fotos da família na estante da sala, quando percebi o seguinte. Esse é um exemplo. Você vê como é uma narrativa, né? É uma história que eu estou contando para você. E a tendência é que você queira saber a sequência. Continue aqui comigo. Vamos ver um exemplo? Outro exemplo? Hoje, no meu consultório, eu recebi uma confissão. Na verdade, eu já sabia do que se tratava desde o início da nossa relação médica-paciente, mas ela me relatar claramente isso me surpreendeu. Olha só como, imagina isso numa legenda do seu conteúdo. Ou imagina, hoje no meu consultório eu recebi uma confissão e arraste para o lado, sabe, nos criativos do carrossel? Imagina essa headline para o primeiro criativo do seu conteúdo. Perceba como eu estou indo muito mais aqui para o emocional, né? Eu estou indo muito mais para uma pessoal, né? Muito mais pessoal do que técnico, tá? Então, recomendações práticas aqui. Quanto mais detalhes você colocar no seu texto, trazendo lá os elementos de trabalhar na primeira e segunda pessoa do singular, né? Quanto mais detalhes você trazer dessa história, mais envolvente tende a ficar. Mais a pessoa vai dar o bem mais precioso dela, que é o que você está dando para mim agora, que é a sua atenção. Quanto mais o paciente em potencial, mais os seus seguidores, a sua audiência te dar a atenção deles, mais próximo eles estão de estar no seu consultório. Tá? Então, perceba também que história sempre contém o quê? Um personagem, um vilão, um mentor, sempre envolvidos por algo bem emocional. É isso que eu trago nesses exemplos, ok? Então, esse aqui é o segundo passo. Vamos para o terceiro? Escreva como se estivesse falando para alguém que não sabe nada de medicina. Vou repetir. Escreva como se estivesse falando para alguém que não sabe nada de medicina. Por quê? Porque o foco tem que ser o paciente em potencial, o leigo, não o outro médico, ok? Tem muita tendência de médico fazer conteúdo no Instagram para outro médico e aí não ter resultado nenhum em paciente particular. Por quê? Porque não está se comunicando corretamente. Está lá com o erro comum, o texto técnico, o texto chato, tá? Então, escreva como se estivesse explicando, falando para um amigo ou alguém da família, um leigo total no assunto. Além disso, evite sempre que possível qualquer termo técnico. A cefaleia, pode ser dor de cabeça. Esse é um exemplo, tá? Vamos para o item 4 aqui, e aí eu vou mostrar exemplos e por isso que eu estou avançando com você. Item 4. Incentive a interação ao final do texto com um bom CTA. O que é CTA aqui? O que você quer dizer com isso? Incentivar a interação ao final do texto? Vamos ver aqui, ó. Sempre termine o texto com uma chamada para ação. Isso é o CTA, é Call to Action, né? Uma chamada para ação específica e preferencialmente única. O que significa isso? Você contou uma história, você explicou alguma questão, por exemplo, autoestima e depressão. Você focou o teu texto numa história com um cunho bem emocional, trouxe a explicação que se tratava de uma possível depressão, ansiedade, por exemplo. Pode ter trazido elementos um pouco daí mais da área médica, de assuntos, de ações que podem ser evitadas ali para chegar nesse estado. E aí você precisa terminar esse texto, convidando o teu seguidor a tomar uma ação. O que ele tem que fazer? Ele tem que curtir o post, ele tem que compartilhar, ele tem que comentar? Né? Qual é a ação desejada que você quer com esse conteúdo no seu Instagram? O simples fato de você incentivar a interação final com um bom CTA pode mudar o teu jogo em engajamento. Então, sempre termine com uma chamada para ação específica e preferencialmente única. E aí, aqui tem alguns exemplos. Então, pode terminar o texto assim:
Fez sentido para você essa reflexão? Comente sim. Né? É o que você sente também? Comente sim para eu saber. Já passou por isso? Comente sim nos comentários. Por exemplo, concorda com essa opinião? Já fez esse procedimento? Esse é um exemplo. Tá? Outra forma de você terminar com um CTA bom. Gostou desse conteúdo? Apenas curta esse post para me demonstrar. Perceba que é uma ação específica com uma ação específica com uma única ação. Tá? Essa reflexão mexeu com você? Compartilhe. Conteúdo útil, não? Salve-o para consultar mais tarde. Então, aqui alguns exemplos de CTA para você conseguir terminar com nota 10 aí o seu conteúdo e ter mais engajamento e interação com a sua audiência. Então, recapitulando, ação, dica 1, né? Recomendação 1, para um texto pessoal de recomendação de valor. Escreva na primeira e segunda pessoa do singular, recomendação 1. 2, conte histórias reais com pitadas de detalhes. 3, escreva como se estivesse falando para alguém que não sabe nada de medicina. E 4, incentive a interação ao final do conteúdo com um bom CTA. Você aplicando essas 4 dicas, pode ter certeza que o nível de engajamento com a sua audiência e a chance de virar paciente particular vai aumentar bastante. Mas eu trouxe um bônus aqui, que é um bônus mais do que especial. O que significa isso? Significa essa regrinha salvadora aqui, que é a regra do 1. Já ouviu falar da regra do 1, doutor? Qual que é a ideia? Quando você for produzir o seu conteúdo, eu quero que você passe a sempre ter o quê? Uma única emoção central, com um único problema, dor, desejo, com uma única ideia poderosa e um único CTA específico. Essa é a ideia da regra do 1. Então, em vez de você, por exemplo, falar de problemas no coração, aí você pega esse assunto, problemas no coração, e traz inúmeros problemas com inúmeras possibilidades e soluções. Confuso. Perde força a tua cópia, o teu texto, o teu conteúdo. Agora, se você traz nesse exemplo, vou imaginar uma headline aqui. Essa única ação pode evitar um problema no seu coração. Você vê, essa única ação, problema no coração é o problema, o único problema. E aí você pode trabalhar uma única emoção em cima dessa única ideia. Tá? Então, você seguindo a regra do 1, o que vai acontecer com você? O teu texto ganha muito mais força. Segundo aspecto, você não vai ter aquele problema, mas eu já falei de tudo no meu Instagram. Se falou, porque os teus conteúdos devem tratar de muitos assuntos. E terceiro, você vai evitar confusão. Vou te dar um exemplo a respeito disso. Saindo completamente do contexto, mas se eu te apresento, você terminou de almoçar e eu te apresento aqui 6 opções de sobremesa, você vai escolher rapidamente e vai ver qual que é a melhor? Não, vai ser difícil para você. Fala, pô, isso aqui parece boa, isso aqui também. Agora, se eu te apresento só uma opção, né, e eu valorizo essa opção para você de sobremesa, a tendência é que você queira se engajar com ela, ou seja, comê-la, né? Então, use sempre a regra do 1, ok? E vamos para a parte final aqui da aula, que é o seguinte, exemplos práticos aqui. Então, vamos ver um post de exemplo. Opa! O post 1 não funcionou. Vamos ver o post 2. Vou te mostrar da doutora Andressa. A Andressa é minha esposa. Deixa eu te mostrar. Eu sei qual que é o post 1, porque eu peguei dela aqui. Post 1 é esse aqui, ó. Olha só a headline e olha como é um texto pessoal com recomendação de valor. Eu amo vitamina D e você também deveria amar. Primeira pessoa do singular, eu amo, é uma opinião dela, é uma recomendação dela, é uma coisa pessoal dela como médica. Então eu amo vitamina D e você também deveria amar. Você vai ler ao arrastar para o lado aqui vários fatos que me levaram a isso, mas já quero destacar o principal. Olha lá a regra do 1.
big idea, né? A ideia principal aqui, eu amo vitamina D. Vitamina D. Qual que é o principal? Vitamina D tem a capacidade de bloquear ações pró-inflamatórias do sistema imunológico, levando o corpo a um menor estado inflamatório. Opa, ficou um pouquinho técnico, né? Só que olha a sequência da COP. Sabe a crise de asma? Pois bem, ela é um exemplo. Então, contextualizou, facilitou. Outro benefício da vitamina D é que ela diminui a autoimunidade, retardando o início e a progressão de doenças que geram inflamação crônica, como na doença intestinal. Para o nosso sistema imunológico, ela ajuda a criar memória contra agressores do nosso corpo. E assim ela vai. E termina com um CTA. Vamos ver aqui, ó. Gostou desse conteúdo? Comente com um sim e marque alguém que também precisa saber. Aqui ela colocou, não foi só uma ação específica, mas né, tem uma ideia central aqui de chamada para ação, ok? Vamos ver o outro exemplo. O outro exemplo, ela traz história. Olha o elemento de história aqui. Além de ser uma coisa muito particular dela, né, ela traz um elemento de história que se conecta diretamente com a audiência. Olha o começo do texto aqui. Existem pessoas que marcam de fato nossas vidas. Dona Ana é uma delas. Olha que texto legal. É uma senhorinha a qual tive o imenso prazer de poder dedicar e doar meus cuidados, atenção e carinho. Recebi muito mais do que eu pude dar a ela. E ainda assim, ela insistia que era o contrário. Olha que fantástico. Você quer ler o texto? Você quer continuar o texto? Imagina outras pessoas que estão na terceira idade, que são a audiência dela também. Ao ler isso aqui, você não vai se conectar? Né? Então, essa é a ideia. Esse é o exemplo que eu trazia aqui. E esse pijaminha é uma graça. Então, olha os detalhes da história, que legal que fica o texto. Tá? Lembrando aqui, ó, quais são as 4. Ó. Conte histórias reais com pitadas de detalhe. Escreveu na primeira e segunda pessoa do singular. Escreva como se não estivesse falando com alguém que não entende nada em medicina. É isso que traz esses exemplos. Tá? Post 3. Exemplo 3. Você descobriu uma doença que poderia ter sido evitada. Você descobriu. E agora? E agora? É o tipo de situação que absolutamente ninguém quer passar, porque traz arrependimento, raiva por si mesmo, por não ter se cuidado melhor antes. Olha os elementos de um texto pessoal com recomendação de valor aqui. É isso que eu não quero que aconteça com você. Conviver com esse tipo de sentimento. Olha como tem emoção, doutor. É esse tipo, não tem nada técnico aqui. É esse tipo de conteúdo que o teu paciente em potencial deseja ver no seu Instagram, tá bom? E por fim, o post 4, que é esse exemplo aqui do Marcelo Boccato. Já pensou se você precisar de ajuda para tomar banho? Para muitas pessoas o banho é um momento sagrado, mais do que a limpeza pessoal, é um momento para autocuidado, um intervalo relaxante no dia a dia corrido. Este é o seu caso? E por aí vai. Doutor, eu tenho que encerrar a aula aqui, meu computador está acabando a bateria. Agradeço pelo teu tempo. Não deixe de deixar uma curtida aqui, um gostei, compartilhe esse conteúdo, se inscreva no canal e me siga lá no Instagram. Até a próxima aula. Um abraço. Até mais.